Você já percebeu como muitas pessoas se explicam o tempo todo? Cada emoção, cada escolha, cada atitude parece exigir uma justificativa. À primeira vista, pode parecer educação, empatia, consideração pelos outros. Mas, na verdade, por trás dessa necessidade incessante de se explicar, existe algo muito mais profundo. Uma ferida psicológica mal cicatrizada. Carl Jung, o pai da psicologia analítica, identificou esse padrão como um sintoma de desconexão consigo mesmo. Quando alguém tenta constantemente convencer os outros sobre quem é, o que sente e por que age de determinada forma, está revelando algo oculto, autonegligência. Essa pessoa busca algo que nunca recebeu, permissão para existir. Muitas vezes, esse comportamento nasce em ambientes onde a experiência subjetiva da criança era deslegitimada. Mensagens como "você está exagerando, não há razão para sentir isso", ou críticas sutis transformam sentimentos naturais em algo errado ou indigno de existir. A criança aprende que só tem valor se outros aprovarem suas emoções, criando uma prisão invisível, onde o indivíduo passa a depender da validação alheia para afirmar sua própria realidade. Antes de continuar, não se esqueça de se inscrever no canal, deixar o like, ativar o sininho e compartilhar este vídeo com alguém que precisa ouvir esta mensagem. Quando adulto, essa necessidade de justificar-se se torna um mecanismo de sobrevivência emocional. Cada explicação, cada defesa, cada detalhamento busca evitar rejeição, julgamento. Por trás da autoexplicação existe uma ferida profunda, formada muitas vezes na infância, quando a subjetividade da criança era constantemente invalidada. Sentir tristeza, raiva ou medo e ser chamado de dramático, difícil ou sensível é um trauma silencioso que ensina: o que eu sinto só tem valor se os outros permitirem. Ao longo da vida, a criança aprende a se explicar para se sentir segura, para evitar punição, ridículo ou abandono. Essa dinâmica cria um padrão que segue até a idade adulta, justificando cada emoção e decisão como se fosse necessário provar seu direito de existir. Na raiz dessa ferida está a perda da autoridade interna. A pessoa não confia mais em si mesma, dependendo do olhar dos outros para validar sua experiência. Isso cria uma submissão silenciosa, onde a autoestima não nasce de dentro, mas do reflexo nos olhos alheios. A autoexplicação compulsiva é, portanto, uma forma de autoabandono. Cada vez que moldamos nossas palavras para agradar, escondemos emoções ou ajustamos decisões para evitar julgamentos, traímos nossa própria verdade. Isso acontece gradualmente. Rir de algo que não achamos engraçado, dizer sim quando queremos dizer não, explicar tristeza como cansaço. Jung observou que esse comportamento é resultado de um ego desconectado. As consequências são graves: ansiedade, crises existenciais, baixa autoestima, sensação de vazio. A vida deixa de ser sua e se torna uma performance para agradar ou ser aceita. Jung ensina que a única forma de quebrar esse ciclo é reivindicar a autoridade interna, sustentar a própria verdade mesmo diante da incompreensão ou desconforto. Desenvolver autoridade interna significa não depender da compreensão alheia para afirmar quem você é. É o oposto da autoexplicação compulsiva. Enquanto explicar-se nasce da insegurança, a autoridade interna surge da convicção de que sua verdade não precisa ser negociada. Esse movimento muda o eixo da psique, transferindo o centro de gravidade do reconhecimento externo para o eu interior, e exige coragem. Enfrentar o medo do abandono, do julgamento, da exclusão e aprender a sustentar um não sem culpa, a terminar conversas sem justificar escolhas. É o início da verdadeira liberdade psicológica. Autoridade interna não significa fechar-se para o mundo. Significa oferecer sua verdade sem precisar implorar aceitação. A comunicação deixa de ser uma performance e se torna expressão autêntica. Na prática, isso se manifesta em gestos do dia a dia. Permanecer em silêncio diante da provocação, dizer que algo não ressoa sem precisar explicar, resistir à pressão de justificar posições emocionais ou racionais.
Jung via esse momento como quando se para de se explicar compulsivamente, a energia que se emana muda radicalmente. Relações baseadas em submissão ou manipulação começam a se dissolver, não por confronto, mas porque você não está mais disponível para desempenhar o papel de antes. O silêncio seguro, sustentado pela autoridade interna, atua como um filtro, revelando conexões genuínas e afastando relações frágeis ou interesseiras. Cada vez que você escolhe não se justificar, reafirma sua própria existência e integridade, ocupando seu espaço de maneira natural e respeitosa. Viver para ser verdadeiro, e não para ser compreendido, transforma completamente a vida, atraindo respeito, presença e autenticidade. Essa integridade psicológica não é inflexibilidade. Coerência significa manter alinhamento com sua própria verdade, mesmo diante da pressão externa. Confiar em seus sentimentos sem precisar justificá-los. Ocupar seu espaço sem implorar aceitação. Em um mundo onde a maioria vive desconectada de si mesma, onde decisões são moldadas por opiniões alheias, essa postura é revolucionária. Jung percebeu que a verdadeira quando a integridade psicológica se instala, tudo muda. Relacionamentos, posicionamento profissional, percepção de si mesmo, ansiedade e necessidade de aprovação desaparecem. Você deixa de viver para ser compreendido e começa a viver para ser verdadeiro. O impacto se estende além de você. A energia que emana é percebida inconscientemente. O mundo começa a tratá-lo como alguém que não negocia sua essência. Relações desequilibradas caem por si mesmas. Manipulações perdem efeito e você passa a atrair conexões mais profundas, honestas e alinhadas com quem você realmente é. Jung ensinou que essa é a expressão mais madura da individuação. Conhecer sua verdade, mantê-la e não depender de validação externa. Chegar a esse ponto exige prática, presença e coragem. É assumir responsabilidade pela própria existência, sem culpar outros, sem terceirizar valor, sem negociar essência. Mas, quando alcançada, a transformação é profunda. Respeito próprio, clareza emocional, liberdade interior e uma presença magnética que muda a forma como o mundo responde a você. O primeiro passo é simples, mas poderoso. Parar de justificar sua própria existência. Quando você faz isso, começa a viver de forma autêntica, ocupando seu espaço com integridade e autoridade interna, sem precisar convencer ninguém. Lembre-se, inscreva-se no canal, deixe o like, ative o sininho e compartilhe este vídeo com alguém que precisa ouvir isso.